lá, gente. Então, agora nós vamos trabalhar com multiplicações de monômios, tá certo? Logo em seguida vem as divisões e a potenciação de monômios e expressões algébricas. Então, se liga. Qualquer dúvida, pergunta, ok? Vamos lá. Quando a gente tem dois monômios do tipo 2x multiplicado por 3x, por que a gente sabe que cada um desses elementos aqui são monômios? Porque todos eles aqui, ó, eles são separados, o número e a letra, por uma multiplicação. O mesmo acontece aqui. Quando você tem uma multiplicação entre monômios, é certo que você consegue transformar num único monômio, tá bom? E como você faz isso? A gente vai usar aqui a propriedade da comutativa, a propriedade comutativa da multiplicação e também a propriedade associativa. Essas propriedades, elas são válidas na adição e na multiplicação. O que é a propriedade comutativa? É aquela que diz que a ordem dos fatores não vai alterar o resultado. Então, eu posso multiplicar esses dois coeficientes, ó, o número com o número. Então, eu vou trazer para perto, ó, o 2 vezes 3. E também posso multiplicar a parte literal com a parte literal. Vezes x, tá certo? E agora, outra propriedade que a gente vai usar é a associativa, ou seja, eu vou multiplicar esta parte e esta parte. Eu estou associando o que eu vou multiplicar primeiro. Então, eu vou ter que 2 vezes 3, 6. X vezes x aplica a propriedade da multiplicação de mesma base, conserva a base, soma os expoentes, né? Vai ficar x ao quadrado. Portanto, o nosso monômio final é representado por 6x ao quadrado. Tá certo, gente? Então, assim, de uma forma mais simples de fazer direto, você pode fazer o seguinte, ó. 2x multiplicado por 3x. Multiplica-se os coeficientes. Quem são os coeficientes? Os números que acompanham as letras, ou seja, que multiplicam as letras, que no caso vai dar 6, e a letra, a parte literal pela parte literal, ou seja, x vezes x, x ao quadrado. Prontinho, meus queridos, e para deixar ainda mais legal, nós vamos trabalhar essa multiplicação, esse produto com números negativos, tá certo? E a parte literal um pouco mais, digamos assim, com mais letras, né? Então, vamos lá. Pelo que a gente acabou de dizer, nós vamos multiplicar coeficiente por coeficiente, né? Que são os números que acompanham as letras, e as partes literais pelas partes literais. Tudo bem? Ao multiplicar menos 5 por menos 5, a gente vai obter mais 25, sim? Belezura. Agora, eu tenho que multiplicar pq ao cubo por p ao quadrado q. Separando essas letras, a gente tem que aqui a gente tem p elevado à primeira e aqui a gente tem p ao quadrado. Como é uma multiplicação, conserva-se a base e soma os expoentes. P à primeira e p ao quadrado vai resultar em p ao cubo. Tudo bem? Agora vamos q ao cubo, que multiplica q elevado à primeira, teremos q elevado à quarta. Portanto, monômio feito. Tá certo? Agora a gente vai usar um exemplo com frações, tá bom? Então, vamos ver um exemplo com frações. 2/5 de x ao quadrado, y cubo, vezes 3/4 xy. Filho de Deus, não é difícil trabalhar com fração, né? A gente quer fugir das frações, mas elas, quanto mais você pratica, mais elas vão se tornar fáceis para vocês, tá bom? Então tem que treinar. Quem é o coeficiente que acompanha essa parte literal do primeiro monômio? É o 2/5. E quem é o coeficiente que acompanha xy? 3/4. Então, a gente tem que multiplicar 2/5 por 3/4. Na multiplicação de frações, como a gente faz? Procedemos assim. Numerador vezes numerador e denominador vezes denominador. 2 vezes 3, 6. 5 vezes 4, 20. 6/20. Agora, vamos para a parte literal. X ao quadrado tem base igualzinha a x.
e o x está elevado à primeira. Conserva-se a base, como é uma multiplicação, soma-se os expoentes, x ao cubo. E o y ao cubo, ó, aqui é y ao cubo e aqui é y. Conserva-se a base e soma os expoentes, 3 mais 1, 4. Portanto, esse é o monômio resultante. Esses pontinhos de vezes não são necessários, tá, galera? Você pode tirar. Do mesmo jeito indica a multiplicação. Só que tem uma coisa, essa fração 6/20, ela é passível de uma simplificação. A gente pode dividir o 6 e o 20 por 2, por exemplo, ó. 6 dividido por 2, a gente obtém 3. 20 dividido por 2, a gente obtém 10. Prontinho, a fração já está reduzida. Copia-se a parte literal e pronto. Aqui a gente efetuou uma multiplicação de monômios. E você viu que uma multiplicação entre monômios resulta em apenas um monômio. Tá certo? Espero que tenham entendido. Vamos para a próxima. Agora vamos resolver a potenciação de monômios. A potenciação a gente lembra que é a multiplicação de bases iguais, tá certo? A base a gente considera como tudo isso aqui. Se tudo isso está elevado ao quadrado, nós temos que menos 2m cubo n quadrado multiplica ele mesmo. Menos 2m cubo n quadrado, tá certo? E assim, usando a propriedade que a gente viu há pouco, que é da multiplicação entre monômios, vamos multiplicar coeficiente por coeficiente, parte literal por parte literal. Menos 2 vezes menos 2, 4. Né? Porque menos com menos resulta em mais. M cubo vezes m cubo, m elevado à sexta potência, porque a gente conserva a base e somos expoentes. N quadrado vezes n quadrado vai dar n elevado à quarta. Portanto, o resultado final dessa potenciação é 4m à sexta, n à quarta. Será que tem uma forma mais breve de fazer tudo isso, sem precisar efetuar todinha essa multiplicação? Tem sim. Como que a gente faria isso então? Ó, 2m ao cubo, n ao quadrado, elevado ao quadrado. A gente aplica a propriedade da distributiva da potenciação, que é válida para quando aqui dentro é multiplicação dos parênteses, né? Então, eu vou elevar o menos 2 ao quadrado, o m ao cubo ao quadrado e n ao quadrado ao quadrado. Menos 2 ao quadrado vai dar 4 positivo, pois menos com menos é mais. M ao cubo ao quadrado, a gente usa a propriedade potência de potência. Então, a gente multiplica os expoentes. 3 vezes 2, 6. Então, vai ficar m à sexta. N ao quadrado elevado ao quadrado. Multiplicamos os expoentes. 2 vezes 2, 4. Prontinho. Basta aplicar a propriedade distributiva da potenciação com relação à multiplicação. Ok? Então, agora vamos fazer uma divisão de monômios. Então, de forma análoga à multiplicação, a gente divide os coeficientes pelos coeficientes e as partes literais pelas partes literais, enfim, tá certo? Então, como que nós vamos fazer? Vamos embora. Ó, nós temos que 24 dividido por 3, né, ó, divisão, fração, divisão, vai dar 8, tá certo? Quando não der um número exato, você pode deixar ainda na forma fracionária o coeficiente ou ainda transformar num número decimal, você que decide. E vamos dividir agora o A pelo A ao cubo. Lembrando da propriedade da divisão de bases iguais, é a primeira dividido por a terceira, conserva a base e subtrai os expoentes.
Só que 1 menos 3 dá menos 2. Portanto, vai sobrar A elevado a menos 2. E agora, B dividido por B dá 1. Como vai sobrar 1 aqui e uma vez qualquer coisa é qualquer coisa, a gente nem precisa colocar nada. Propriedade do cancelamento. O mesmo vai acontecer com o C. Portanto, a nossa divisão de monômios resultou em 8A elevado a menos 2. Tá certo? Agora, vamos praticar. Partiu exercícios.